Segura aí, se você gosta de anotar, pega aí, 4 coisinhas que Deus usa e vai te ajudar bastante a reconhecer lá na frente. Põe para mim, Gálatas 6, 7. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, repita comigo, não erreis. De novo, Deus não se deixa, porque tudo que o homem, isso também, preste atenção, Deus criou uma lei. Que lei é essa? É uma lei, semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. A semeadura, ela é opcional, a colheita, ela é obrigatória. Qual é o grande problema disso? É que quem disse isso é Deus, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir, no tempo dEle. Se eu vou ver ou não, isso não é problema meu. Nós estávamos conversando hoje sobre a palavra da oferta. Quando eu olho para aquela viúva, eu pergunto, ela traz as 2 moedas? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela prosperou ou não? A Bíblia diz que ela prosperou. No versículo, ela entregou as 2 moedas e foi para onde? Foi para casa. A Bíblia não diz que ela prosperou, mas ela prosperou ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se ela conseguiu conter a prosperidade, é outra coisa. Mas por que a Bíblia não diz aqui que ela prosperou, mostrou aqui, ela deu as 2 moedinhas, e lá na frente ela ficou rica, morando num casarão, andando num camelão. Entenda uma coisa, Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. A lei da semeadura é uma das bases. Por isso Ele diz, não errem. Porque aprenda uma coisa, perdão anula pecado, mas não anula efeito do pecado. Eu tenho que entender isso. Não errem, por quê? Porque se você errar, você vai ter que colher o fruto do seu erro. Deus não se deixa escarnecer. Vamos lá? Davi errou, mandou matar Urias, certo? E está tudo bem, Deus manda o profeta Natã e diz para ele, olha meu irmão, ninguém vai ficar falando mal a meu respeito por sua causa. Eu sei que você se arrependeu, e eu não tenho problema com morte, porque seu filho é pequenininho, vai voltar para mim, então não tem problema com isso. Então vou te avisando, para que ninguém fale que eu virei seu parceirinho nessa história sua de adultério, de assassinato, seu filho que nasceu de Batseba morre, e acabou. Que eu não vou botar meu nome no rolo para você. É isso que Deus está falando com ele, numa linguagem atualizada. Deus trabalha com essa regra, muito cuidado com o que você faz, porque vai voltar. Segunda coisa que você põe para mim, Naum, capítulo 1, verso 3. Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem, tardio em irar-se. Aliás, esse é um conselho que ele dá para mim e para você. E quando alguém não é hipócrita, antes de dar um conselho, ele cumpre aquilo que está falando. A Bíblia nos orienta, sede prestes a ouvir, tardio no falar e mais tardio no irar. Mas antes de dizer para mim e para você, Naum está dizendo, Deus é tardio em irar-se, mas não tem culpado por inocente. Culpado pode ser perdoado.
E no que tange a mundo espiritual, ele é perdoado, transgressão perdoada. Mas aqui nessa terra, ele vai ter que voltar para a lei da semeadura e colher aquilo que plantou. Por isso Davi diz para Simei, quando Simei o tenta apedrejar, e um de seus soldados quer matar Simei, Davi diz, não, ele só está atacando pedra, porque eu fiz o que era errado, e eu estou vivendo esse momento. Ele foi perdoado, Deus falou através de Natã, o filho dele morreu, Simei está acusando ele do que fez, e tacando pedra, e Davi entende que aquelas pedras são resultados daquilo que ele fez, estava perdoado. Mas não era inocente. Preste atenção. Quando Cristo paga o meu pecado, eu continuo culpado. Eu continuo culpado. Eu só vou herdar o reino porque Ele pagou pela minha culpa. Entenda bem, o sacrifício dele não me inocenta, eu continuo pecador, eu infringi, mas ele vem, e aí não tem como, ele vem para me perdoar, sim, ele vai me perdoar, o sangue dele vai pagar um preço, mas eu sou culpado. Tanto sou culpado que ele precisou morrer por mim, porque se eu não fosse culpado e continuasse culpado, só que ele paga um preço, é isso que eu tenho que entender. Deus não tem o culpado por inocente, então pare de achar, porque às vezes a gente olha e pelo nosso parâmetro, poxa, o cara faz tudo de errado e nunca acontece nada, Deus é tardio e irá-se, mas não tem o culpado por inocente. Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança, diz a Bíblia. A Bíblia está dizendo o que é ira. Ira é um sentimento interno provocado por uma ação externa. O que a Bíblia está dizendo, quando provocar sua ira, não deixe que ela saia, dai lugar à ira, e deixa que de Deus é a vingança. Terceiro texto, põe para mim Apocalipse capítulo 3, verso 19. Vai aí uma resposta para alguns, que talvez não vão gostar muito. 3,19 de Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eu repreendo e, Deus castiga ou não? Sim ou não? Sim, repreendo e castigo. O processo é esse, repreensão. Primeiro ele repreende, pode ter certeza. Nós vamos ser repreendidos de alguma maneira. E se não formos repreendidos, seremos castigados. O castigo aqui não é nada de açoite. Esquece o castigo da escravatura. É simplesmente uma disciplina, um propósito para o qual Deus pretende nos levar para o caminho certo. Sairmos do desvio. É assim que funciona. Ele trabalha dessa forma. É assim que ele trabalha, com obediência. Ele trabalha dizendo, não erre porque você vai ter que colher o que plantou. Cuidado, porque o sistema não toma culpado por inocente e nem inocente por culpado. O sistema é perfeito, Deus é perfeito. Então eu vou fazer o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou te repreender, eu vou te trazer para um culto e vou falar com você de uma forma tão particular que só eu e você sabemos neste momento que o Senhor está falando comigo, ou que eu estou falando com você. É assim que Deus trata. Sabe, é aquela coisa magnífica, ele entra num casamento onde não tem vinho, só tem água, ele pega a água, transforma em vinho, vai embora do casamento e ninguém sabe, que vinho maravilhoso, que vinho é esse? É o vinho do casamento, nossa que legal, o vinho deu até o fim, pô, foi fantástico, meus parabéns, olha a sua festa, estava extraordinária, sejam felizes, que legal, mas aquilo só deu certo porque Jesus estava lá, e só funcionou porque ele foi discreto, sabe, discreto, sabe, é discrição, é aquela coisa
de agir na sua vida e falar com cada um de nós. Quantas pessoas temos aqui hoje? 270? 280? Ele olhar para você e para mim, e falar no fundo da nossa alma, e o que eu preciso acertar. Olha, você está errando, cuidado, porque você vai colher. Eu não tenho culpado por inocente, cuidado, porque você pode estar fazendo uma avaliação equivocada, querendo fazer algo muito bom, mas da maneira errada. É melhor se posicionar, descubra como funciona, obedecer é muito melhor do que dar uma oferta, do que fazer isso. Deus vai fazendo. Mas se você não quer, tá bom, querido, é isso? Então vamos para o castigo, seu filho vai morrer. Ah, você não quer? Você quer se envolver com mulher dos filisteus, com prostituta, comer das coisas proibidas, é isso aí, você quer segundo o seu modelo? Então vai morrer cego e humilhado, e as pessoas vão ter dúvida até da sua salvação, porque vão avaliar a sua situação como um suicídio, o caso de Sansão. Nós precisamos olhar as coisas por uma perspectiva mais abrangente, buscarmos conhecer, sabe, para saber como funciona. Quem aqui nunca se enfiou, muitas vezes, em tentar pegar um aparelho eletrônico e usar antes de ler o manual? E quando viu, antes de usar, já teve que levar para assistência técnica, porque apertou um troço que não precisava apertar. Pare e pense. Se eu entendo como Deus trabalha, as coisas vão ficar bem mais fáceis. E para terminar, Lucas 12:47, esse para mim é extraordinário. Essa é uma das medidas que eu mais gosto, né, estabelecidas por Deus, porque para mim essa é preciosa. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, ele sabia, mas ele não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Esse cara do verso 47, ele sabia, mas foi negligente. Quando a casa caiu, a pena foi grande. Vamos ver o 48. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais ainda lhe pedirá. Essa é uma das regras que eu mais gosto, a regra da medida. E vou dar uma notícia para você que veio aqui como visitante na igreja. Se não quer saber das coisas para se tornar culpado, não volte mais. Porque a gente procura esclarecer. Porque depois que você sabe, você viu que está escrito ali, ó. O que sabia e não colocou. Esse dia o cara me perguntou um negócio, pastor, isso é pecado? Aí eu falei, ó, é pecado, assim, 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 assim. Puxa vida, agora, antes eu fazia sem pesar na minha consciência. Para que eu fui perguntar ao senhor? Falei, para não ir para o inferno, infeliz. E se você for agora, pelo menos, vai sabendo. Se chegar lá, manda lembrança para o chifrudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa questão de medida, eu acho mó barato. Porque Deus está falando. A quem muito é dado, muito é cobrado. Quem não sabe, fez por causa da ignorância. Igual o cara que chega aqui e fala assim, pastor, divorciei, estava longe do Jesus, fiz isso, fiz aquilo, não tinha consciência, pastor. O que eu falo? Vem para cá, meu filho, vamos embora juntos. Vamos embora. Aí eu explico, rapaz, isso. Aí vem para mim e fala, pastor, eu quero largar minha mulher. Meu filho, poxa, cara. Sério. Pô, pastor, mas Deus é minha testemunha. Eu falo, aí eu não sou da promotoria. Se Deus é sua testemunha, não sou eu que vou fazer a acusação.
Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, está escrito no que nós acabamos de ler. Mas se você não... Então, os solteiros aqui, qualquer um que for solteiro aqui, ó. Como é que eu vou falar isso que já está acabando? Se fosse assim na época do Chico Anísio, eu diria, eu vou lhe pichar uma maldição. Se você é solteiro e casar, sem olhar tudo que Deus, sem reconhecer Deus nessa pessoa, que vai casar com você, se você divorciar, você vai se lascar. Porque você escuta aqui o tempo inteiro. Casar é a terceira coisa mais importante. Terceira. Primeiro, onde eu vou passar a minha eternidade. Segundo, qual é a minha missão. Terceira, com quem eu vou casar? Com quem? Com quem? Porque casamento, sabe o que Deus falou? É para sempre. Você sabe o que é sempre? Você sabe quantos anos eu sou casado? Minha mulher não morreu ainda? Você sabe? E nem eu morri, porque se ela estivesse aqui, falaria o contar. Você sabe, eu vou fazer 28 para 29 anos casado. Entendeu? Louvado a Deus que é bom, mas se fosse ruim, não era casamento, era uma saga. Eu já estava quase indo para o Egito, ou saindo do Egito para a terra prometida, 40 anos. Você está rindo? Ah, pastor, o amor é cego. Menino, mas o casamento é um oftalmologista extraordinário. Devolve a visão assim no piscar de olho. 1 mês e pouco você está enxergando com uma beleza. Você ri? Mas o assunto é sério. Vamos buscar conhecer a Deus, para reconhecê-lo. E Ele trabalha de uma forma tão magnífica. Não tem o culpado por inocente, usa a lei da semeadura, repreende, castiga, certo? Usa medidas diferentes e não aceita algo que não o agrade e não seja uma obediência total. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.